Bom dia a todos para a segunda parte. Bom dia. Convidamos, neste momento, a doutora Elaine Medeiros, que é da Comissão de Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Limeira, para falar sobre os direitos previstos no Estatuto do Idoso. Com vocês, doutora Elaine Medeiros. Bom dia a todos. Como ele falou, meu nome é Elaine, sou advogada já há 15 anos. Eu milito muito na área previdenciária, que são todas as questões referentes ao INSS. Então, trabalho diariamente com o pessoalzinho da idade de vocês, porque eu tenho o maior respeito, desde já cumprimento, parabenizo. Esse mês é uma data especial, que a gente tem mesmo que comemorar. E é uma honra para mim estar aqui hoje. Queria agradecer também, em nome da OAB, pela a doutora a Rebeca, conselheira municipal do idoso, a casa aqui legislativa, cumprimento todas as autoridades presentes, meus colegas advogados, a doutora Lúcia, da Defensoria Pública, quem eu tive o prazer de conhecer aqui agora. A minha função aqui com vocês é conversar um pouquinho sobre o Estatuto do Idoso, uma missão um pouquinho difícil, nós não temos muito tempo, O Estatuto do Idoso é um conjunto de leis, muitos artigos, e que a gente não conseguiria, doutora Lúcia, passar tudo que poderia passar para vocês aqui. Às vezes as falas que vão estar aqui no vídeo são um pouquinho chatas, mas eu vou tentar fazer com que a gente se aproxime um pouquinho mais desses artigos, dos nossos principais direitos. Talvez por mim elencados, talvez vocês depois, que eu convido a conhecer melhor o Estatuto do Idoso, ler cada artigo, ler um pouquinho por dia, que ali tem muita coisa que a gente ainda não tem consciência, não tem conhecimento. E qual que é a grande importância, desse evento de hoje? É conhecer as leis, conhecer os direitos, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue praticar, mais a gente consegue ir atrás, mais a gente consegue exigir, E vamos lá, então, tentar conversar um pouquinho. Então, esse mês a gente está comemorando 15 anos, do Estatuto. Ele foi promulgado, ele foi aprovado em 1º de outubro de 2003. Após muita luta e persistência da sociedade, em 2003, no dia 1º, o governo sancionou essa lei que estabeleceu o Estatuto do Idoso. Isso foi uma novidade, no nosso meio, na sociedade, para os idosos? Não, já existia. A nossa Constituição Federal ela já previa vários direitos aos idosos. E o que foi feito foi aproximar, reunir, melhorar todos esses direitos e colocar num livro só, para que a gente pudesse conhecer e, então, poder passar a exigi-los. O Estatuto do Idoso, ele trata especificamente dos direitos das pessoas com idade a partir de 60 anos, tá? Então, fica aquela dúvida, 60, 65... Não, é a partir dos 60. Criando condições que promovam a autonomia, a integração e a participação efetiva do idoso na sociedade. Então, nós temos aí 118 artigos. É claro que eu não vou conseguir ler, é claro que eu não vou conseguir fazer nem com que vocês prestem atenção em tudo isso, nem conseguir passar para vocês. Mas o que é principal, o que tem dentro dele que a gente precisa saber e, se tiver interesse, eles são elencados em cada título. Então, ele diz respeito à dignidade da pessoa humana, aos alimentos, saúde, educação também na nossa idade, cultura, esporte e lazer. Claro que também é o trabalho, previdência social, assistência social, habitação e transporte. Isso é um resumão, Quando a gente fala de dignidade, é tudo que é aquilo inerente, inerente à pessoa humana. Então, por que isso não tem que continuar a partir dos 60 anos, onde que a gente começa a nossa melhor idade? Então, diz respeito à proteção integral, física, mental, tudo que nos diz respeito a cada parte. Então, vamos tentar falar um pouquinho de alguns que eu elenquei aqui para vocês. Então, os alimentos. O que é isso, os alimentos? Os alimentos, eles são prestados ao idoso na forma da lei civil, porque os alimentos, eles devem ser prestados a qualquer pessoa humana. Hoje, o que a gente mais ouve falar?
Ah, se separou, o pai tem que prestar alimentos, a mãe tem que prestar alimentos, o vô tem que prestar alimentos. Da mesma forma, quando a gente chega nessa idade de 60 anos, os nossos descendentes deveriam nos prestar alimentos caso nós não consigamos nos manter. Tá? Então, é isso que diz a lei. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Né? Nós devemos nos reunir, às vezes na nossa família a gente não tem condição. Então, aí eu vou lá e processo meu filho? Não, às vezes o meu filho também não tem condição. Às vezes eu tenho um neto que está em melhor condição. Às vezes eu tenho outro filho que está em melhor condição. E isso a gente pode conversar, reunir, fazer um acordo e pedir para a promotoria de justiça para que o homologue. Nem sempre isso precisa ser uma briga judicial. Né? A gente pode fazer com que seja uma coisa mais amigável. Mas e se nós não tivermos familiares que possam nos dar essa ajuda? Se não tivermos filhos, se não tivermos netos, para quem que a gente recorre? Acaba sendo o Estado, o poder público. Né? E como que o poder público ele nos presta esses alimentos? É no âmbito da assistência social. Então, aí vocês guardam um pouquinho, que a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, junto com a Previdência. E na saúde, né, quais são os nossos principais direitos que a gente pode exigir quando se trata de saúde? Então, vamos lá. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio de quem? Do Sistema Único de Saúde, do SUS, o famoso SUS. Até assusta, né, falar que a gente tem que depender do SUS. Né? Mas o SUS ele é um projeto muito bem elaborado e que cabe a nós exigir a funcionalidade dele. Né? Nós vamos ter os meios para isso, nós não podemos desistir de tentar fazer com que o SUS atenda tudo isso daí que está na lei do SUS e na lei do idoso. Tá? Então, o SUS ele trabalha nessa parte do idoso também com a prevenção, não só quando a pessoa está doente, mas também na parte da prevenção. Então, o que isso inclui? Atendimento domiciliar. Vocês sabiam que o SUS é obrigado a nos atender domiciliarmente, caso nós não possamos nos locomover? Atendimento domiciliar, incluindo a internação para a população de que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos, e eventualmente conveniadas com o poder público, tanto no meio urbano quanto no meio do rural. A reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para a redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde. Então, nós não devemos procurar o SUS e os médicos do SUS só quando já estamos debilitados. A gente tem que começar essa prevenção antes. E os médicos e profissionais especializados para isso são os geriatras e os gerontólogos. Aí vem uma questão que talvez muitos conheçam, uma questão que eu trabalho muito, e que fala dos medicamentos. Incumbe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso contínuo, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. A gente tem tudo isso aqui? É fácil conseguir? Pois é. Então, para sair do papel, nós temos que conhecer, nós temos que divulgar para os nossos amigos e temos que correr atrás. E como que a gente corre atrás? É claro que eu vou falar para vocês que a ação judicial, né, procurar um advogado, a defensoria pública, né, doutor, traz sim muitos resultados positivos. Mas nós temos também a prefeitura. Antes de procurar judicializar uma questão, a gente tem que procurar os órgãos da nossa cidade que possam fornecer. Né? Então, o que é isso? É o cadastro na prefeitura, no Conselho Municipal do Idoso, e procurar ver se administrativamente a gente consegue receber aqueles medicamentos. Ah, doutora, mas só o medicamento mais caro? Não, qualquer um deles. Né? Todos aqueles que sejam realmente de uso contínuo e que a gente consegue comprovar que precisa deles. Então, não tendo no órgão da prefeitura ou serviço social, então a gente pode buscar ou um advogado ou a defensoria pública
para que, através da justiça, nos conceda esse medicamento, tá? Tudo tem levado bastante tempo, porque a justiça também não é rápida, né? Escutei alguém falando aí 6 meses, e é isso mesmo. Tudo que a gente vai atrás demora, custa tempo, né? Mas nós temos que nos cansar de bater nas portas do governo, do Estado, porque ele sim é o responsável por isso, tá? Outro ponto de vista. Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante. O que é isso, limitação incapacitante? Aqueles que dependem de cadeira de roda, de bengala, não conseguem se locomover sozinhos, né, terão atendimento especializado, tá, nos termos da lei. Quando a gente precisa também fazer esses cadastros no poder público ou ir até o hospital, é vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, né? O que isso quer dizer? Eu estou doente, eu estou debilitada, eu estou de cama e ainda tenho que me levantar para ir lá pedir esse medicamento, ou esse auxílio, ou esse transporte? Não, você pode fazer isso através de uma procuração ou até exigir que o serviço social venha até a sua casa, né? Então, alguém que pode se locomover vai até lá, leva um documento médico e explica que isso, né, pode ser atendido. Aí é o que fala, isso que eu acabei de falar, da parte domiciliar, que quando é interesse do idoso, ele pode se fazer representar por procurador. E que é uma novidade que foi incluído por uma lei em 2017. Né? Isso não vem desde o começo do Estatuto. Porque muitas vezes estamos no hospital ou em qualquer, né, numa repartição de saúde, e o que acontece? Todo mundo é idoso. E aí, como que você faz? Quem que é mais idoso que quem? Né? Às vezes, o idoso que está com 62 anos, ele está com um problema mais grave do que aquele que está com 78. Né? Mas, em geral, as pessoas que já têm 20 anos a mais que 60, já têm uma dificuldade maior para esperar atendimento, né? Possui, às vezes, outros problemas de saúde. Então, o que essa lei trouxe? Em todo o atendimento de saúde, os maiores de 80 anos são os que terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência, que é aquilo que eu falei, o caso de 60, né? Então, assim, se a gente estiver num lugar, num hospital, para ser atendido, a preferência dentre os idosos, que já são preferência, vai ser daqueles maiores de 80 anos. Por questões óbvias, né? Hoje em dia todo mundo vive mais, e entre uma pessoa de 60 e 85, o de 85 vai ter preferência. Olha só que interessante também, que às vezes a gente não consegue perceber nos hospitais públicos. Ao idoso internado ou em observação, é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Então, é claro que nós, né, não somos nós que vamos exigir, mas o médico vai falar, se a pessoa não tem condições de se levantar, se a pessoa não tem condições de chamar uma enfermeira, né, então ela tem direito a um acompanhante. Desde que isso esteja por escrito, nós podemos solicitar, né, ao hospital que estamos internados essa medida. Aí aqui fala que é o profissional médico, né, que orienta essa questão. Aí depois temos outros pontos, né, de educação, cultura, esporte e lazer. O idoso ele tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversão, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Apesar disso já ter 15 anos, eu acho que essa prática é um pouco mais nova, né? Não é desde sempre que a gente tem 50% de desconto nos shows, nos espetáculos, nos teatros, né? Nas viagens. Mas a gente já percebe uma nova consciência, né, de que o pessoal já está começando a viajar mais e conseguindo aproveitar esses descontos. Aí depois também tem a concessão de cursos especiais para idosos, que incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos para a sua integração à vida moderna. Então, não adianta a gente querer ficar longe do celular e do computador nos dias de hoje, adianta? Né? 50% das coisas são resolvidas por lá. Né? Então, também isso, a lei e o Estado têm que proporcionar para a gente. Mas
Onde que eu vou arrumar um curso? Né? Geralmente, né, nas instituições, até a prefeitura, não sei se a gente tem isso aqui, preparam esses cursos de tecnologia também para os idosos. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante desconto de pelo menos 50% nos ingressos para os eventos artísticos, culturais, esportivos, de lazer, bem como acesso preferencial aos respectivos locais. Então, às vezes, eles preparam o ingresso, o desconto, mas não tem acessibilidade, não tem como a pessoa com bengala entrar, não tem uma cadeira mais confortável. Isso também nós temos que anotar, por exemplo, no final de um evento, a gente deixa lá a nossa sugestão, olha, aqui não consegui entrar, aqui não consegui ficar, aqui, entendeu? A profissionalização e do trabalho. O idoso tem direito ao exercício da atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Não é porque é idoso que não pode trabalhar. Então, na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo exigir. Uma curiosidade que a gente, às vezes, não conhece. O primeiro critério de desempate num concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada, e não ao contrário. Tá? Não, desculpa, volta. Vamos falar um pouquinho agora da Previdência Social, né? Que hoje o INSS. Então, o que o Estatuto diz, que é um artigo que eu, nas minhas peças, quando vou buscar o direito para o idoso, o que a gente tem que pedir? Que os benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral da Previdência Social observarão na sua concessão critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários sobre os quais incidiram a contribuição, nos termos da legislação vigente. O que isso quer dizer? É a nova e velha conversa, né, de que a gente não recebe da Previdência tudo aquilo que a gente contribuiu. Né, principalmente as pessoas que se aposentaram lá em 88, 90, 91, e em 94 tivemos aí um corte de moeda, e com isso também uma perda econômica nos benefícios muito grandes. Né, e isso persiste até hoje. Mas é um direito, é uma coisa que cabe a nós exigirmos e também nós, como advogados, colocar, até encher a cabeça de todos os juízes, que eles têm que ver que o benefício e a correção, não só dos juízes, mas dos nossos governantes também, tem que condizer com aquilo que a gente contribuiu. Então, esse é um direito bem importante do Estatuto do Idoso. Aí vocês sabem as condições de aposentadoria por idade, não sei se todo mundo já conseguiu aqui. Né? Então, a aposentadoria por idade, quais são os requisitos? Para os homens, 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Para a mulher, um pouco menos, 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. É esse aspecto que está sendo bravamente discutido lá em cima, se reforma ou se não reforma. Tá? Dá até uma dor no coração, né? Já faz 2 anos, eu tenho ido para Brasília, eu acompanhei muita movimentação dessa questão da reforma, onde muitas pessoas, economistas, as pessoas mais novas, que talvez não começaram a trabalhar na idade que vocês começaram, entende, né, e principalmente o governo, que a aposentadoria deveria ser aos 65 anos para todo mundo. E aí a gente não vai ter mais aquela outra opção de aposentadoria por tempo de serviço, por tempo de contribuição. Então, está tendo muita discussão para poder estudar, né, estudar o panorama do país, porque fala-se muito em igualar as nossas condições à aposentadoria, por exemplo, dos europeus. Né, mas as condições de vida que eles têm lá não são iguais às nossas. Né? Do meu pai, por exemplo, que começou a trabalhar com 8, 9 anos de idade. Como é que você faz com que uma pessoa trabalhe até 65 sem nenhum qualquer tipo, né, de benefício? Sendo que, às vezes, dependendo do trabalho, com 50, 55 anos, você já não é mais considerado apto, não é mais considerado o bonzão da boca. Mesmo que você tenha experiência, quando você é empregado, a preferência hoje é pelos mais novos. Né? Então, existe uma briga que a gente tem que continuar travando nessas eleições, né,
para reforma. Precisa ser reformado? Precisa. Existem alguns requisitos que precisa, senão não vai se sustentar, né, daqui a 50, 60 anos. Mas não tudo de uma vez, tá? E assistência social, que é aquela questão dos alimentos que nós falamos lá atrás, quando os familiares e quando nós não conseguimos nos prover, né? Então, o que a lei e o Estado prevêem para isso? A assistência social aos idosos será prestada de forma articulada, conforme os princípios previstos na Lei Orgânica de Assistência Social, é o famoso LOAS, que talvez vocês já tenham ouvido falar. Na Política Nacional do Idoso, no SUS e demais normas pertinentes. Então, aos idosos, a partir de 65 anos, e aí um parênteses, que é uma briga, porque se idoso é idoso desde 60, a gente não conseguiu entender até hoje, porque a lei orgânica estabelece esse benefício só a partir de 65. Mas é uma briga já de muitos anos e que ainda não foi alterada no Poder Judiciário. Então, aos idosos, a partir de 65 anos, que não possuam meios para prover a sua subsistência, né, os seus alimentos, a sua dignidade de vida, nem tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo, nos termos da lei orgânica. Alguém já pediu esse benefício aqui e foi negado? Alguém que pode erguer a mão que já pediu e foi negado ou não? Alguém tem esse benefício aqui? Recebe? É um benefício que, apesar de escrito aí, é um dos mais difíceis da gente conseguir, né? O INSS, ele estabelece um requisito, não é o INSS, é a lei, né? E o INSS cumpre, mas é um requisito muito triste, que é o que a gente vai ver agora. Pode passar. Então, para a gente ter direito, é necessário que a renda per capita, né, por pessoa do grupo familiar, seja menor que 1/4 do salário mínimo vigente. Então, o salário mínimo hoje, R$ 954. Dividido por 4, R$ 238,50. Ou seja, para você ter direito a esse benefício, as pessoas da sua casa, ninguém pode receber mais que R$ 238,50. Se receber, você vai pedir no INSS e já vai ser negado automaticamente, tá? Então, é um critério muito injusto, que muitas vezes a gente consegue mudar judicialmente. Por exemplo, quando tem um aposentado em casa já, que recebe um salário mínimo, ou um beneficiário do LOAS, do benefício de prestação continuada, judicialmente a gente tem conseguido recebê-lo normalmente. Então, eles estão se moldando um pouco para sair desse 238 para dobrar, para ir para o 400 e pouco, porque numa casa, se tiver 2, né, 954, a gente consegue um outro benefício, tá? Mas também é uma briga boa. O benefício já concedido a qualquer membro da família não será computado para os fins do cálculo da renda familiar, é isso que eu disse. Então, vamos eu e o meu marido solicitar esse benefício, mas ele já ganha um. Então, eu nem tento? Não, pode tentar, que possivelmente a gente vai conseguir. Se não conseguir na administração pública, a gente tenta conseguir via judicial, tá bom? Mas se for aposentado com um salário mínimo, também às vezes consegue. Se a renda for maior, daí a briga é boa, tá? O que a gente tem que fazer? Somar todas as rendas da casa e comprovar que as despesas também são grandes, tanto quanto aquela renda que ficou lá. Uma renda de um salário mínimo não paga plano, não paga mercado, não paga... Então, a gente junta, deduz e faz com que sobre só 400 ou 200 reais de renda para a família, tá? Teve uma atualização recentíssima desse benefício. Antes da gente requerê-lo, nós temos que estar inscritos no CAD, no Cadastro Único, tá? Quem já recebe esse benefício e se por um acaso não estiver cadastrado, até dezembro esse benefício vai ser cessado. Então, nós temos que prestar atenção, avisar os nossos amigos, tá, que nós temos que atualizar o nosso CAD, o nosso Cadastro Único. A partir desse cadastro, aí a gente não vai mais precisar preencher formulários de renda, porque o INSS vai ter acesso a todas as rendas e despesas que entram na nossa casa. Pode passar, Stephanie. E aquelas coisas mais interessantes, então, que a gente quer saber, né? Quais são nossas prioridades, quais são, então, nossas garantias?
Então, o Estatuto diz que nós temos total gratuidade nos transportes públicos para todos os idosos acima dos 65 anos. Então, a gente tem que fazer o quê? A carteirinha. Para aprovar esses nossos direitos, nós temos sempre que procurar a via administrativa para efetivar, né? Tendo dúvida, então a gente procura lá o promotor de justiça da nossa cidade, procura o Conselho Municipal do Idoso, procura informação na prefeitura. Disponibilização de ao menos 2 assentos, 2 vagas, para transporte de ordem interestadual, ou seja, de uma cidade para outra, ou até de um estado para o outro, para qualquer idoso que comprove ter uma renda mínima mensal de, no máximo, 2 salários mínimos. Aí o idoso que eles consideram rico, né, às vezes as pessoas ganham um salário mínimo e meio, a esposa e um salário mínimo e meio, o esposo, aí também já não tem direito mais a esses 2 assentos. Obrigatoriedade na reserva de ao menos 5% de todas as vagas em estacionamento de qualquer tipo. Nós temos também prioridade em todo atendimento junto aos órgãos privados e públicos, que tem como premissa principal alguma prestação de serviço básico para toda a população. Então, a gente está falando de banco, a gente está falando de INSS, a gente está falando de hospital, a gente está falando de prefeitura, qualquer órgão que preste algum serviço para a população. Tá? Os 50% eu já falei. Não deve existir a discriminação de nenhuma espécie ao idoso em qualquer tipo de emprego, aquilo também que eu já falei lá atrás. Concurso público já falei, pode passar. Quando a gente procura a justiça, né, procura um advogado ou então a defensoria pública, o que o Estatuto nos diz? Reafirma-se a prioridade de atendimento aos idosos e dispõe sobre as competências do Ministério Público para atender os idosos. Então, também na justiça, nas ações judiciais, os idosos têm prioridade sobre qualquer outro tipo de pessoa, tá bom? Quando essas coisas acontecem, né? Ah, Elaine, você está falando aí, a gente tem direito, tem direito, tem direito, tem direito. E para quem que a gente reclama? Quem que a gente procura, né? Então, a política de atendimento, ela diz o quê? Que existe uma corresponsabilidade em todas as instâncias públicas e privadas na União, Estado, Distrito Federal e municípios. O primeiro lugar que a gente tenta reclamar esse nosso direito é onde a gente perceber que ocorreu alguma infração, né? Então, por exemplo, eu estou no banco, né, está acontecendo, não estão respeitando a minha prioridade, faz 1 hora que eu estou aqui. Quem que eu vou chamar? Primeiro chama o gerente, né? Pede para chamar o gerente geral da agência. Não podendo, vamos chamar a polícia, tá? Se não, a gente sai de lá e vai para o Ministério Público. Fora dos ambientes, nossa ajuda deve ser para o Ministério Público, que ele também é um órgão muito importante na proteção desses nossos direitos. Eles têm que zelar por isso. Na verdade, assim, a gente tem que se certificar, né, que o nosso advogado pediu essa prioridade. Mas quando a gente vai lá reclamar essa questão, o que eles nos dizem é isso, que existe uma fila de idoso também, né? Então, por exemplo, aqui em Limeira é um número pior, mas quando esse processo sofre um recurso e vai para o tribunal, lá são os idosos do estado inteiro. Então, é por ordem de chegada. Ah, então isso aí não vale nada? É justamente esse o desafio, né, que... Porque o judiciário, toda vez que a gente conversa sobre isso, o que eles nos falam é que também faltam servidores públicos, faltam juízes, né? Exatamente, não é mais o nome justiça. Eu compreendo o que a senhora disse. Isso. Sim. E cabe a gente dar uma provocada, viu? Se a gente tem um processo, por exemplo, aqui em Limeira, nós, autores do processo, a senhora pode ir lá e pedir para o cartorário, falar, olha, eu tenho um processo aqui, eu sou idosa, eu tenho tantos anos, está tramitando há tantos anos, e eu quero saber quando vai chegar a minha vez. Isso ajuda muito, tá? Isso, no cartório da justiça, no fórum, né, onde está o seu processo.
Então, só para terminar, né, se a gente verificar também que houve alguma violência ou maus tratos a qualquer um dos nossos colegas, nós temos que procurar essas mesmas autoridades. Autoridade policial, chamar imediatamente a polícia, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso e o Conselho Nacional do Idoso. E para os efeitos dessa lei, considera-se violência qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Então, nós também não devemos nos calar diante de uma violência, muitas vezes só psicológica, que a gente vê. Tá? Podemos chamar a polícia. Pode passar, Stephanie. Pode passar. Então, era isso, né? Foi rapidinho, são muitos outros direitos, muitas outras formas de a gente conversar, né? Fico à disposição para qualquer pergunta depois, se tiverem alguma dúvida, né? Nunca se esqueçam de que devemos lutar e recomeçar todos os dias. Eu não consegui meu direito ontem, mas a gente pode tentar consegui-lo hoje, tá? Independente da nossa idade. Parabéns a todos vocês e segue uma pequena homenagem com todo o meu carinho e respeito por cada um. Tá bom? Sabe aquele futuro tranquilo que você planejou a vida inteira? Simplesmente esqueça. A vida depois dos 60 pode ser muito mais animada do que você imagina. As marcas podem dar lugar aos novos sorrisos. As rugas podem ser trocadas por novas descobertas. E os cabelos brancos? Eles servem apenas para demonstrar toda a sua sabedoria. Não existe limite de idade para ser feliz, e muito menos para se divertir. Coloque mais emoção na sua linha da vida. Por que ficar sentado numa cadeira esperando o tempo passar, se você pode aproveitar cada segundo? E por que não fazer aquela viagem tão sonhada? Criar uma carreira nova, um projeto novo, ou, se preferir, dar a volta ao mundo. Apoie-se numa bengala apenas quando estiver cansado de tanto correr. Exercite-se. Pedale por caminhos nunca antes viajados. Realize tudo aquilo que você se arrependeu de não ter feito. Volte a namorar. O amor rejuvenesce. O seu novo eu não está cansado. Ele está pronto para sair por aí, conhecendo novas pessoas, novos lugares, novos aprendizados. Você só precisa deixar ele aflorar dentro de você. Porque depois dos 60, a única certeza que você tem é que ainda tem muito para viver. Alô? Muito obrigado, doutor. Tá ligando todos.
Olá de novo. Agradecemos a fala da doutora Elaine Medeiros e convidamos para compor a mesa de encerramento dos trabalhos e considerações finais sobre o tema a presidente do Conselho dos Idosos, Rebeca São Felice. A defensora pública e membro do Núcleo do Idoso, doutora Lúcia Tomé Rainer. A doutora Elaine Medeiros, que é da Comissão de Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Limeira. Neste momento, passo a palavra para a defensora pública e membro do Núcleo do Idoso, doutora Lúcia Tomé Rainer. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos e a todas, mais animado. Bom dia. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui hoje. Eu sou defensora pública há 6 anos, trabalho com o Núcleo de Direitos do Idoso da Pessoa com Deficiência da Defensoria, e é a primeira vez que eu venho em nome do Núcleo, em nome da Defensoria, aqui na cidade de Limeira. Então, eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade. Fico extremamente feliz de ver tamanhas pessoas aí animadas e engajadas, porque para quem está aqui é muito importante ver pessoas idosas assim, tão encorajadas a buscar o empoderamento, seus direitos, conhecimento. Então, antes de mais nada, eu queria dar uma salva de palmas para vocês. E o auditório é voltado, quase praticamente de mulheres, né? E eu venho mais uma vez parabenizar toda a manhã de hoje. Eu acho muito importante como mulher falar isso, que eu acho que as mulheres ainda vão dominar o mundo, né? Em todas as idades. E dizer o seguinte, a Defensoria Pública está de portas abertas para vocês. Nós somos uma instituição pública que também visa a promoção, a proteção e a efetivação dos direitos da pessoa idosa. Como muito bem foi comentado pela minha colega hoje, toda a vasta de direitos que tem no Estatuto da Pessoa Idosa, nós também temos direitos previstos em tratados internacionais. E, acima de tudo, é preciso que a pessoa idosa e toda a sociedade, junto, colabore e busque a efetivação desses direitos. Por isso que é tão importante o engajamento da sociedade, a participação popular. É preciso que haja cada vez mais uma conscientização e uma educação de direitos. Porque quando a pessoa se torna conhecedor daquele direito, ela pode colocar a mão na massa, efetivar e buscar com que aqueles direitos realmente saiam do papel. O judiciário, ele é uma alternativa, mas ele não é a única saída. Ele deve ser a última saída. Quando se foi, na verdade, procurar no posto, não achou. Quando foi ali na prefeitura, não resolveu. Quando foi... Por quê? Porque a gente precisa fazer com que esses direitos sejam efetivados, como muito bem disse a doutora, por nós. Nós temos que fazer esses direitos efetivados. E como a gente vai fazer isso? Participando, atuando, cada vez mais nos encorajando de que não é caridade, é um direito. E por ser um direito, a gente precisa que o Estado, seja município, Estado, seja a União, seja o Brasil todo, cumpra. Por isso, a Defensoria Pública, no ano da valorização da pessoa idosa, criou uma cartilha, que a gente já vai descobrir daqui a um tempo como a gente vai passar para vocês aqui no município de Limeira. E eu já convido vocês todos do município, todas as pessoas idosas, a participarem desse projeto. É um processo que reconhece o envelhecimento desde o nascimento. Ele acredita que o envelhecimento não é da noite para o dia, dos 59 aos 60, que a pessoa, acorda idoso. A pessoa envelhece desde o nascimento. E se a gente conscientizar as crianças, os jovens, e cada vez mais fazer com que elas saibam dos direitos, o dia que elas estiverem lá, elas vão saber não só exigir, como ao longo da vida respeitar. Assegurar o assento preferencial, assegurar a vaga reservada, e não com cara feia, mas como um verdadeiro direito. E por isso que a gente criou essa cartilha. É o projeto Ajude Dona Ria, foi uma homenagem à minha avó.
tem 84 anos e é uma pessoa que nem vocês, engajada, ativa, animada, que precisa ver como esse vídeo mostrou aqui para vocês hoje e nesse momento até parabenizo, porque eu tinha visto ele na semana passada, na Semana do Idoso, e ele é muito bonito, porque tem a ver com a palestra de hoje, o que a gente quer ser, e cada dia a gente pode escolher diferente. Então, se todo mundo acreditar que os direitos podem ser efetivados e que nós somos um ciclo, que todo mundo vai trabalhar junto, a gente vai fazer com que cada vez mais os direitos sejam efetivados. Então, parabenizo imensamente o evento de hoje, parabenizo a vocês que vieram aqui, porque cada vez mais, com o empoderamento, com sociedade em conjunto, com grande ativismo, a gente vai cada vez mais ter os direitos implementados. Muito obrigada. Muito obrigado pelas palavras, doutora Lúcia. Neste momento, para falar com vocês, doutora Elaine Medeiros. Eu vou falar só mais meia horinha, né? Não, também quero agradecer, dizer que eu estou muito feliz, né? Feliz de estar aqui, de ter contribuído um pouquinho para esse conhecimento, para esse engajamento que a doutora Lúcia acabou de dizer, né? Perfeitas as palavras dela. Dizer que o mais difícil nós já temos, né? Que foi a criação desse estatuto, né? Que ele tem 15 anos, mas de prática ele tem muito pouco, né? E ele tem sido aprimorado e nós temos que continuar levando ao conhecimento público as nossas necessidades que ainda não estão lá, porque não é uma lei engessada, ele ainda pode ser alterado, como aquela questão dos 80 anos. E nós temos que se fazer conhecer, né, a nós e aos nossos direitos, e usá-lo muito bem em nosso favor. Né? Espero que vocês tenham aproveitado. Um grande parabéns novamente, foi uma grande honra estar aqui com todos. Muito obrigado, doutora Elaine. Para encerramento e considerações dos trabalhos, nesse momento, ouviremos a presidente do Conselho dos Idosos, Rebeca São Felice. Oi, aí. Bom dia a todos e a todas. Eu me sinto muito à vontade com essa plateia, são meus amigos queridos do dia a dia. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, agradecer a presença dos nossos parceiros no dia a dia, as secretarias. Fiquei imensamente feliz de, no primeiro momento, ver aqui. Vocês puderam observar, mas nós tínhamos hoje a presença de guardas municipais, não é? Então, quero agradecer a todos os conselheiros, agradecer a Casa dos Conselhos, o qual eu agradeço assim de coração a gerente Edilane, muito obrigado pela sua dedicação, o carinho com que você tem tratado todos nós lá do Conselho. Agradecer ao CEPROSOM, que aqui nesse momento representa a Luciana. Luciana Micheletti, muito obrigada. Aos conselheiros do Conselho do Idoso. A nossa luta é árdua, porém, vocês estão cada dia mais brilhantes. Meu muito obrigado a todos. Doutora Lúcia, que prazer imenso tê-la aqui hoje conosco, conhecê-la pessoalmente. Nós vamos deixar todas as nossas portas abertas da cidade de Limeira, para que a senhora sempre esteja aqui conosco. Muito obrigada. Essa cartilha eu já estou assim, quase pegando ela para mim. Nós já pedimos, a única, mas nós vamos pedir para poder estar divulgando. Doutora Elaine, sempre desde o primeiro momento, sempre muito prestativa. Nosso muito obrigado. Atingiu todas as nossas expectativas. Eu quero aproveitar nesse momento e entregar um mimo à doutora Elaine e pedir uma salva de palmas a ela.
Agradecer demais à Escola Legislativa, a essa Casa de Leis, aos vereadores. E vamos encerrar com alegria, com sorteio de brindes, com um pouquinho de festa, né? Que é a nossa carinha, não é, pessoal? Eu quero também aproveitar para parabenizar. Nós tivemos, a semana passada, doutoras, concurso de Miss e Mister, da terceira idade. E eles estão aqui. Dona Edelazir, nosso primeiro lugar, nossa Miss, categoria 70 anos. E o seu João Maria, o Mister, terceiro lugar. Parabéns. Parabéns, brilhantes na passarela. E seremos muito bem representados agora, o mês que vem, no Miss Estadual. Olha que chique. Pessoal, eu queria fazer as considerações relevantes ao dia, antes da gente partir para o nosso encerramento. A consideração de que 15 anos realmente é muito pouco. Realmente, 15 anos, para se falar do direito da pessoa idosa, nós estamos ainda engatinhando. Porém, nós estamos envelhecendo. O IBGE aponta que no Brasil, até 2017, nós já passávamos de 30 milhões de idosos. E a perspectiva é que para 2025, que está aí pertinho, teremos mais idosos do que jovens. Então, fica aqui o meu convite. Vamos envelhecer com sabedoria. Vamos envelhecer com qualidade de vida. Aos jovens da plateia, o qual eu me incluo, nós aprendemos todos os dias. Todos os dias. O saber não ocupa espaço. Muito obrigada pela oportunidade, vocês idosos, que me dão todos os dias de aprender. É com muito amor, é com muita gratidão, realmente, que eu tenho buscado, junto de vocês, garantir o direito da pessoa idosa. É uma luta constante, porque, infelizmente, a sociedade não foi educada para respeitar a pessoa idosa. Mas nunca é tarde para começar. Hoje, nós temos leis, nós temos serviços públicos, e nós temos pessoas engajadas nessa luta. Então, façam valer os seus direitos, para que essa sociedade que vem aí, florindo, crescendo, para que elas possam ser educadas para isso. É a única maneira, né? A educação. Para que a gente possa ter um envelhecimento saudável, com qualidade de vida, é através da educação, realmente. Meu muito obrigada. Nós podemos abrir um pouquinho para algumas perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Nós estamos dentro do tempo, são 11 horas. Então, se alguém tiver alguma pergunta, antes do encerramento, a gente abre para perguntas. A Bruna vai lá. Na verdade, não chega a ser uma pergunta, mas sim uma solicitação. Porque, inclusive, Rebeca, eu já fiz a você mesmo, numa dessas sessões nossas, que você teve o prazer da presença, eu fiz o pedido. Eu fiz o pedido também, fui lá na Casa dos Conselhos, enfim, fui em todos os lugares que haveria a possibilidade de eu encontrar,
e ainda não fui atendida. Meus colegas acho que já sabem o que eu vou falar. Mas eu preciso, por gentileza, do Estatuto do Idoso. Eu trouxe para a senhora. Ah! Viu? Olha, nós iremos sortear vários exemplares hoje. Nós infelizmente não temos o número total para contemplar a todos. Porém, nós já fizemos solicitações a essa Casa de Lei para que consigamos um número maior de exemplares. Estamos providenciando, inclusive com as alterações, né, que são constantes, como a lei de preferência do idoso acima de 80 anos, que é de 2017, de julho, já foi alterado, outras alterações que nós já tivemos, para que venham numa edição já atualizada. Mas é uma luta, realmente, conseguir um exemplar para cada idoso. Hoje nós vamos fazer esse sorteio. Mais alguém tem alguma pergunta ou alguma consideração? A minha pergunta, acho que vai mais para a parte das duas senhoras ali, né? Da nossa defensora e a nossa advogada. Eu gostaria de saber como que está o projeto para os idosos que estão desamparados, né? Que é o homem principalmente, a mulher também, dos 60 aos 65 anos, porque como eles são idosos com 60 anos, mas na hora de procurar um benefício, babau, né? Eles ficam ao Deus dará. E eu sei que as assistentes sociais estão lutando já há bastante tempo com relação a isso, porque é uma realidade, a maioria das assistentes sociais que estão aqui, eu vivenciei pessoas nessa situação, né? Com muita dificuldade, porque o idoso de 60 a 65 anos, ele está desamparado pela lei, quer dizer, pela lei entre aspas, sim, pelo INSS, né? Ele não recebe nada para o seu custo de vida, certo? Então, eu gostaria que elas, né, aquela que tiver mais por dentro, né, que falasse para a gente. Olha, eu não sei dizer para a senhora como está o panorama geral dessa situação. Para isso ser mudado legalmente, nós precisamos que o Congresso Nacional faça essa mudança no Estatuto. Então, é uma pauta que nós temos que ter lá, para que isso seja alterado nacionalmente e, enfim, seja respeitada a condição dos 60 anos. Tá? Na parte dos advogados, nós já implementamos várias ações, né? Nós lotamos o judiciário de pedidos de LOAs com 60 anos de idade. Já chegaram nas instâncias superiores e também foi negado porque não tem a lei que baseia, né? Eles entendem que a lei orgânica social é a partir dos 65. Péssimas notícias. O último projeto da reforma previdenciária prevê
a alteração dessa idade para 72 anos inicialmente, e com muita briga, é uma mudança pequena com 70 anos. Então, quando a gente fala, às vezes, na televisão ou nas redes sociais, que a gente precisa de apoio de vocês para que essa reforma aconteça da forma mais adequada, né, e não só restritiva de direitos possível, é nesse sentido, que a gente não pode se preocupar só com a aposentadoria, mas com esse benefício também que, né, o atual projeto é para 70 anos de idade. Então, ao invés de diminuir, o nosso panorama é esse, aumentar. Então, nós precisamos nos movimentar sempre e fazer um pouquinho de barulho, para ver se a gente consegue que não seja passado isso aí, né? Cobrando diretamente os nossos governantes, os deputados estaduais e federais que nós elegemos. Tá bom? Não sei se a doutora Lúcia quer complementar. Isso, que vai diminuindo conforme vai passando o tempo. Acho que a colega falou aqui muito bem, bem assim, é triste, mas é uma realidade que a gente tem vivenciado, mas eu volto a insistir na importância de que tenha a sociedade se manifestar, fazer barulho, como a doutora disse, para a gente fazer mudanças, porque se não mudar do ponto de vista legislativo, ainda que a gente mude em questões individuais e pontuais, a gente vai estar fora da ideia de cidadania, e se a gente tem uma sociedade livre, justa e solidária, e a ideia de que todos devem atuar em prol de uma sociedade comum, é preciso que a gente altere na lei. O que a gente tem vivido no judiciário é que existem algumas exceções que vêm sendo permitidas, até quanto à questão do 1/4 do salário mínimo, há decisões do Supremo Tribunal Federal que vem reconhecendo a possibilidade de pessoas que comprovem a situação de miserabilidade e que possam receber a mais de 1/4 do salário mínimo, porque, como vocês muito bem viram hoje, é um valor bastante irrisório, possam receber o benefício. Então, eu entendo que em uma situação extrema, uma pessoa entre 60 e 65 anos, a comprovar a situação, possa, de uma maneira individual, entrar no judiciário, buscar uma inconstitucionalidade daquela lei e ver se o juiz vem a entender que, naquele caso específico, aquela lei é inconstitucional. Mas imagina se todo mundo, num judiciário soberbado de processo, comece a fazer isso. Aí nós simplesmente vamos inviabilizar cada vez mais a máquina do judiciário. Então, com certeza, é muito mais louvável e produtivo que haja uma alteração legislativa, como bem pontuado pela colega. Mas existiria também essa possibilidade em caso de situação extrema. E, sem prejuízo, procurar, sempre que possível, auxílio junto à assistência social, para a questão de cesta básica e tal, que, obviamente, não vai significar a mesma coisa que o benefício, mas possa auxiliar. Mas, como bem dito, nada do que a sociedade junto não possa fazer barulho para as coisas mudarem. Acho que é isso. Então, a doutora, esse casal aqui, por exemplo, que a gente tem admiração, né, porque é de longa data que a gente se conhece, se ele recebe um salário mínimo, casado, tem as despesas, por que não os dois receberem um salário, ter direito a essa LOAS? Ela já com mais de 70 anos. Então, é o que nós dissemos, né? A lei ela não prevê isso de pronto, mas a pessoa, se tiver essa condição de um salário mínimo só em casa, ela deve procurar, sim, a administração, o INSS, expor a situação, né? E um salário mínimo a gente tem conseguido reverter na justiça mesmo quando o INSS nega. E a gente tem que sempre juntar, né? Ponderar todas as despesas, quando for procurar tanto o INSS, ou um advogado, ou um promotor, levar sempre tudo documentadinho, as despesas pelo menos dos últimos 6 meses, né? Tudo que o casal paga, tudo que o casal recebe, para a gente fazer essa subtração e conseguir o benefício também para a outra parte. Agora, uma considerações, né? Eu sou Nair Beck, e eu louvo a Deus pelo espaço que a Rádio Magnífica FM 103.5 favoreceu a cidade de Limeira, com um programa destinado à terceira idade. Louvo a Deus por ter a Rebeca como parceira nessa luta, não é? Para termos os assuntos do nosso interesse hoje. A gente falava assim, não tem um programa para a terceira idade, não tem alguém que possa levar, né, mais rápido. E o rádio leva as informações, nós tivemos a Rebeca lá, eu espero poder levar a nossa Karina lá também,
não é? E procurando pessoas, geriatras, e, olha, tudo que for necessário. Então, eu gostaria que vocês começassem a assistir esse programa, vale a pena. Ele é simples, ele é um programa alegre, feito mesmo para a nossa idade, colocando no ar a nossa alegria, não é que você colocou bem, né? A nossa alegria de viver mais. O programa chama Viver Mais, e aí o nosso lema, mas viver melhor. Então, viver melhor. E o nosso horário, isso é verdade, é nos sábados, às 13 horas, das 13 às 14, né? São temas interessantes, vale a pena. Nós estamos, né, nós vamos fazer depois, no final do mês, um levantamento de tudo o que aconteceu, pôr no ar, porque os idosos precisam conhecer os seus direitos, mas também os seus deveres, de estar ligado, como aquela senhorinha, ela se manteve ali no pedido, eu quero o Estatuto do Idoso. Ganhou, tá vendo como vale pedir? Bate palmas para ela. Mais alguma consideração, alguma pergunta? Não? Podemos partir para o encerramento? Eu gostaria de convidar os membros do Conselho do Idoso aqui da cidade de Limeira que estão presentes, por favor, venham até a frente para que a plateia possa conhecê-los e também para que possamos participar aqui do encerramento nesse momento. Para cá, mais um pouquinho para cá. Pessoal, esse é o nosso time do Conselho do Idoso. Por favor, uma salva de palmas. Muito obrigada. Obrigado pela participação, pela nossa luta. É um trabalho de formiguinha. Todos nós somos voluntários lá no Conselho. Cada um aqui representa um segmento, a sociedade civil, instituições, o poder público. É um trabalho árduo de dedicação. Eu falo que só fica quem realmente ama, senão não fica. Então, meu muito obrigado por estar conosco. São quase já 2 anos, alguns 4 anos, né? E nós vamos passar a coroa agora em fevereiro do próximo ano, mas muito obrigado pela dedicação de vocês, viu?